Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do prefeito de Campos dos Goytacazes, Rafael Diniz. Rafael, um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o nosso telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Olá, Claudinho. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez no programa A Polêmica. Frequento desde a época de vereador. Um prazer estar com você e com o Grupo Terceira Via aqui nessa oportunidade para a gente poder bater um papo interessante, né? Esclarecermos algumas dúvidas e de repente fazer um resumo aí de todo esse ano, difícil ano 2017. Para você que está nos assistindo, nós não estamos aqui trazendo o prefeito apenas por trazer. Nós temos aí as questões todas governamentais positivas que ele lutou durante os 365 dias e temos uma série de problemas que também tenho certeza que dentro da possibilidade e dentro do entendimento do prefeito nós também estaremos prestando essa prestação de contas, digamos assim, para a nossa sociedade. Rafael, a primeira coisa que eu queria perguntar a você o seu plano de governo, você mesmo diante de todas as contingências, você tem conseguido cumprir alguma parte dele? Claudinho, acho que o primeiro ponto é a gente entender o ano difícil, né, que a gente está tendo. Hoje a gente está gravando o programa aqui, né, dia 22 de dezembro, chegando ao final do ano, e a gente, antes de qualquer colocação, a gente tem que entender a realidade financeira que o município vive, né, que vivemos durante esse ano de 2017. Uma cidade acostumada com 2,5 bi, 3 bi, que foi o que executado no ano passado. No outro ano, no caso esse ano, a gente está sendo necessário administrar a mesma cidade com metade do dinheiro. Estaremos executando aí na ordem de 1,6 bi e pouco, né? Ou seja, é a mesma cidade sendo administrada com metade do dinheiro. Daí, essa primeira reflexão. Em cima disso, mesmo com toda essa dificuldade, a gente vem executando grandes desejos nossos, grandes objetivos nossos colocados no nosso plano de governo, sim. Temos avançado em grandes áreas, mas por óbvio sempre com esse limitador financeiro que nos impede de avançar mais e mais que impedir de avançar mais, nos obriga a tomar decisões, né, de fazer uma opção muitas das vezes entre dois serviços essenciais. Você só tem de repente dinheiro para bancar um, para fazer um, e a gente tem que estar sempre fazendo essa decisão. Essa que foi a nossa tônica do ano 2017. Rafael, dentre todas essas questões problemáticas que a gente vai conversar, qual a que você elege como a mais difícil de ser resolvida, que foi a mais difícil de ser resolvida no ano de 2017? Claudinho, foram muitos problemas deixados, né, herdados por nós da gestão passada, e o maior deles, né, que é a dificuldade financeira. Isso nos impediu e nos colocou grandes problemas. Eleger um problema, né, não posso eleger um, tendo em vista que vários pontos foram necessários a gente estar resolvendo, estar buscando resolver, e de grande importância para a população. Vamos falar um deles, por exemplo, que atinge a toda a população: limpeza pública. Uma cidade acostumada com um contrato de 8 milhões de reais, né, e Campos sem condições de arcar com esse contrato de 8 milhões de reais, a gente precisou reduzir esse contrato pela metade. Quando você reduz um contrato pela metade, necessariamente você reduz valor, você reduz o serviço. Aí a gente tem que fazer a opção: mantém a coleta, diminui a varrição. Foi o que a gente fez, né? Teve que diminuir um pouco em cada um desses serviços para tentar e para conseguir, como a gente vem mantendo, apesar das dificuldades, mantendo um serviço essencial sendo prestado. Se alguém me pergunta: poxa, Rafael, você está satisfeito? Você acha que a cidade está limpa? Não. Como eu queria que ela estivesse? Obviamente que não. Mas eu tive que fazer uma opção. Porque de nada adiantava eu manter um contrato alto e não conseguir pagar esse contrato. E quando eu não consigo pagar esse contrato, a empresa também não consegue pagar seus funcionários, que vão acabar parando, que vão acabar fazendo greve. Então a gente tem que achar um meio termo, e a gente achou o meio termo. Um outro grande problema quando a gente fala de limpeza pública, o poder público tem sim sua obrigação, a gente assume a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, e a gente vem cumprindo com ela, tomando todas essas medidas, mas a contribuição da população também que tem que nos ajudar. De nada adianta a gente limpar uma rua se no outro dia ela está totalmente suja de novo. Então é uma conscientização de todos nós, a gente tem convidado a população para esse processo. Onde é que eu vou colocar o entulho? Vamos achar o local pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental que indica onde é que a gente tem que colocar o entulho. Quando a gente faz poda de alguma árvore ou algum material da nossa casa mesmo, vamos saber onde é que a gente coloca também, para não sair colocando em qualquer lugar, que infelizmente algumas pessoas têm esse hábito, que ajuda e contribui para sujar a cidade. Esse foi um dos grandes pontos que a gente teve que avançar. Se a gente falar num outro grande ponto, que é a saúde, por exemplo, né? A gente está satisfeito com a saúde? Obviamente que a gente queria muito mais. Você acha que hoje a saúde é melhor ou pior do que o governo passado? Com metade do dinheiro eu tenho certeza que ela é melhor, né? Não tenho dúvida disso. Se a gente vê problemas, né, que ainda existem com relação a outros problemas, aos mesmos problemas que existiam antes
e com o dobro de dinheiro que tinham, essa é a grande realidade. Obviamente, Claudinho, quando a gente fala assim, tá melhor, tem que ter muito responsável, né, com essa colocação em respeito ao cidadão que depende dessa saúde pública diariamente e às vezes não está contente. A gente respeita, né, o fato de não estar satisfeito com o serviço que poderia estar sendo prestado. O que a gente pede é a compreensão do momento financeiro que o campus vive. E muitas ações a gente tem que estar realizando. Por exemplo, na hora de decidir comprar um medicamento, por vezes eu tenho que estar decidindo se eu coloco o medicamento no Ferreira Machado, no HGG ou nas próprias UBS. Os insumos, Ferreira Machado, HGG ou nas próprias UBS. Não dá para ter tudo para todos, infelizmente, por causa dessa arrecadação pela metade. Mas com responsabilidade, com gestão, com planejamento, a gente vem tentando manter com dificuldade todas as unidades. Na semana passada, a gente recebeu aqui os representantes do Ministério da Saúde. Rodamos as nossas unidades, rodamos inclusive os 4 grandes hospitais contratualizados que prestam serviço complementar à Prefeitura. E eu fiquei impressionado com a fala do secretário executivo ao final, prefeito. Não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, ele dizendo para mim, mas a saúde de vocês está boa, porque eu rodo os outros 5.000 municípios da nossa federação. Se aqui falta remédio, como o senhor fala que falta e que quer resolver isso, né, em outros lugares nem tem. Se aqui de repente atrasa para fazer um outro exame, em outros lugares não tem nem exame. Aí um ponto importante, Claudinho, de se esclarecer, é que Campos, com os nossos 500 mil habitantes, mas a nossa gestão não oferta saúde apenas para 500 mil habitantes. A gente oferta saúde para 500 mil habitantes e para os outros habitantes dos municípios vizinhos que utilizam sim a saúde de Campos. Mas a prefeitura recebe uma verba por isso. Bom, como deveria receber, infelizmente não. Nem os próprios repasses que deveriam vir do Estado não estão vindo, porque a gente sabe a dificuldade financeira que o Estado do Rio de Janeiro está passando, né? Mas só para dar um exemplo, oncologia. A gente chega a atender 2 milhões de pessoas, ou seja, todas as cidades quase mandam pacientes para a nossa cidade, porque nós temos um polo. Não haveria uma necessidade de reunir com esses prefeitos e tentar cada um buscar um pouco mais de responsabilidade? A gente vem buscando essa reunião, né? Eu faço isso pessoalmente, falar com todo respeito aos prefeitos vizinhos, né? Acho que eles me autorizariam a falar o que eu vou falar aqui agora, mas a gente tem conversado bastante, todos eles. Eu tenho sentido isso, uma parceria muito grande dos prefeitos, né? Aí também seria fácil eu apontar, não me paga, mas todo mundo está passando por dificuldade. E a gente vem aos poucos tentando se conscientizar, né, de cada um assumir mais a sua responsabilidade, especialmente na saúde. Mas o diálogo já está acontecendo, a gente faz muito esse diálogo pela Ampetro também, muito embora a questão lá seja a discussão do petróleo, né, dos royalties, mas a gente não deixa de aproveitar as oportunidades de encontro para debater tantos outros temas, como saúde, por exemplo. Então, você me perguntou de vários problemas, né? Eu citei 2 grandes problemas, né? 2 grandes pontos onde enfrentamos problemas, que é a questão da limpeza pública e também da saúde. A gente fala isso, Claudinho, com muita franqueza, né? Porque não adianta a gente ocupar um meio de comunicação responsável como esse para ficar falando só para tentar agradar ou passar uma imagem. Não, a gente está aqui para enfrentar os problemas importantes, enfrentar aquilo que tem afetado a população, para a gente junto buscar de forma responsável uma solução. Rafael, uma das secretarias mais elogiadas no início do ano e até meio do ano era Campos Luz. Né? Mas elogiada assim, em plenário na Câmara, na população, e hoje parece que virou. Né? É uma das grandes reclamações da população. Explique especificamente para a gente qual é o problema exato da questão da luz. Parece que tem a ver com o Tribunal de Contas. É uma questão do processo licitatório em si, né, Claudinho? Pela sua formação de advogado e toda a sua experiência, ainda que 1 ano, mas por toda a sua militância política, já a sua experiência de vereador, você sabe como que funcionam os processos, né? Aí você abre um processo licitatório, aí tem impugnação, tem recurso, aí o Tribunal de Contas dá uma determinação, e por óbvio, a gente dentro da legalidade tem que cumprir isso, tudo atrasou esse processo que a gente está buscando o quanto antes resolver. Nós pegamos lá atrás um parque abandonado, quando a gente fala parque, parque de iluminação na nossa cidade abandonado. O esforço da nossa equipe, eu queria ressaltar aqui o trabalho do Daniel Duarte, né, que é sempre muito elogiado pelas pessoas, por todos, pelo grande trabalho que ele fez. Mas para isso precisava de um contrato, que a gente fez um contrato lá atrás. O contrato acabou. Aí entramos nesse novo processo licitatório, onde está demorando exatamente por causa disso. Então a gente está buscando solucionar o quanto antes, mas eu posso garantir para a população que isso vai ser resolvido já, para o ano que vem a gente entrar, aí reformar esse parque de iluminação todo com responsabilidade, com qualidade para evitar esse tipo de problema. Mas o problema, infelizmente, foi esse, a questão do processo. Rafael, eu tive a oportunidade de conversar aqui, entrevistar a Sana, secretária de assistência, uma entrevista muito boa, e falamos de vários assuntos inerentes à pasta dela. E conversamos também sobre o antigo cheque cidadão.
e ela conversou comigo que ficou muito impressionada que das pessoas que detinham o cheque e se libertaram dele, ou estão trabalhando, ou tiveram uma independência maior, foi quase zero. Nós sabemos que houve a suspensão do programa. O que esse programa resultará ano que vem? Se existe um prazo de retorno, o que você está pensando com relação a ele? Claudinho, eu sou muito cuidadoso, né? Quando a gente fala em prazo, ou diz vai acontecer tal data, toda data que eu afirmar, pode ter certeza que eu tenho certeza que vai acontecer. Né? Obviamente que respeitar qualquer situação de emergência que pode impedir daquilo acontecer. Mas a gente tem que ser muito responsável com uma população que por anos foi enganada, né? Sempre sendo prometido e não cumprindo. Então eu prefiro ser muito responsável. A gente deseja se voltar, aí não é mais o cheque cidadão, é o cartão cooperação, porque a gente entende como uma política de transformar a vida das pessoas, uma ajuda momentânea, mas levar essa pessoa para uma outra oportunidade, é assim que a gente entende, e ofertando a quem realmente precisa, com critérios para não permitir que aconteça o que aconteceu na gestão passada, que a gente sabe o que aconteceu, né? Então a gente pretende sim retornar com esse programa, até porque tem muitas pessoas que precisam sim, mas enquanto a gente não consegue, a Secretaria vem fazendo um trabalho muito bom para tentar atender essas pessoas com mais carência, né? É mais ou menos quando a gente leva para a questão do restaurante popular. Você fechou, a gente suspendeu o programa do restaurante popular? Suspendemos sim, porque nós não tínhamos condições financeiras de manter. Mas quem realmente não tem o que comer, continua sendo assistido assim pela Secretaria, pelo Centropop. Mas aí você... Quem deixou de utilizar o restaurante, né, que não continua sendo atendido pelo restaurante, são de repente pessoas que trabalham no centro, estudantes ali daquela região, que também merecem esse respeito, esse cuidado, sem problema nenhum. Mas essas pessoas, as outras que realmente passam por dificuldade, continuam sendo assistidas pela nossa Secretaria. Você tocou um ponto importante, a questão do restaurante popular, que vincularam a suspensão do programa ao valor, em tese, irrisório do custeio dele. Falaram 80 mil, o que todo mundo pensa que, 80 mil dentro de um contexto de administração pública é um absurdo. Explica pra gente essa questão específica. Primeiro que não são 80 mil, é na casa de pelo menos quase 300 mil reais mês, ponto. Essa é a grande questão. Né? Então, infelizmente, Claudinho, a gente vive como oposição. Eu já fui oposição, posso falar com maior tranquilidade, jamais ocupei qualquer espaço para ficar inventando mentira ou atacando, porque eu tenho responsabilidade primeiro com a cidade. Mas infelizmente a gente tem uma oposição que trabalha dessa forma, quer ver o caos, não quer ver a cidade sendo resolvida, ponto. Então invento, são na casa de pelo menos 300 mil, que não é fácil você poder bem manter. Diferente. 300 mil é muito diferente. Mas as pessoas que realmente precisam, essas continuam sendo atendidas sim pela nossa secretaria. E voltando com relação ao cartão cooperação, né, que é a transformação do cheque cidadão, a gente tem o objetivo sim de retornar. Por óbvio, quando fizermos, vamos fazer numa menor escala para realmente poder manter, não começar e parar, mas isso tudo no seu tempo. Mas eu preciso, Claudinho, primeiro, a gente precisa organizar a casa financeiramente. Né? A gente é uma gestão que acredita em planejamento, mas por vezes a gente não consegue cumprir o planejamento desejado por essa dificuldade financeira. Eu dou um exemplo que eu jamais vou esquecer. Eu me lembro numa quarta-feira, né, de agosto, quando as participações dos especiais de royalties entraram. Só que entraram, a previsão da ANP era de 16 milhões a mais, simplesmente vieram 16 milhões a menos. Então todo o planejamento que eu tinha para aqueles 16 milhões a mais, eu tive que refazer da noite para o dia para poder cumprir com os nossos compromissos. Então por isso que o grande desafio nosso hoje é arrumar a casa financeiramente, que a gente vem arrumando. É importante deixar claro para as pessoas que nós estamos administrando a cidade, a mesma cidade, com metade do dinheiro. Né? Aí a gente tem que fazer uma reflexão rápida. Para aí. Então desperdiçaram muito dinheiro lá atrás. Se a gente vem, apesar de todas as dificuldades, mantendo a cidade com metade do dinheiro, onde é que colocaram aquele dinheiro todo, se mesmo assim ali atrás faltava tudo e as reclamações eram muitas? Essa é a grande questão. O desafio nosso hoje é diminuir a despesa, que a gente vem diminuindo e muito, e trabalhar para gerar mais receita e igualar. Rafael, nós sabemos que os dois hospitais de campus, o Ferreira Machado e o HGG, são a porta aí do reclame social, né? E até nós, que podemos ter um plano de saúde, se tivermos uma fatalidade, o primeiro lugar que nós vamos é o Ferreira Machado, né? E um dos grandes problemas que é geral é com relação a corredor lotado, falta de leito. Qual a leitura que você faz isso, através, inclusive, das reuniões que você tem com as direções dos dois hospitais? Claudinho, a dificuldade que o município passa, né, aí de repente alguém fala, mas poxa, tudo é dificuldade financeira? Tudo é dificuldade financeira.
No final das contas, a gente sempre volta para a dificuldade financeira que vai faltar para você manter com insumo, manter com medicamento, né? O desafio de manter os hospitais contratualizados, que eu sei qual é esse desafio, todo mês eu sei, e a importância de mantê-los. A grande dificuldade é que nunca houve um planejamento de saúde. Nunca houve. Pela sobra de dinheiro ou fartura de dinheiro, como que administrava? Faltou? Faz de novo. Comprou errado? Compra de novo. Era assim. Nunca tiveram planejamento para tentar resolver efetivamente a questão dos 2 hospitais, a questão do fluxo de pacientes, a questão de você fortalecer a atenção básica, porque quando você fortalece a atenção básica, você diminui e desafoga os nossos hospitais. Esse é o exercício que a gente vem fazendo junto à secretária doutora Fabiana e toda a sua equipe. Infelizmente, nós somos obrigados, por vezes, a ficar apagando incêndio e não ter a oportunidade de estar implementando, como a gente gostaria de estar fazendo, a nossa gestão em saúde. Mas a gente vem avançando muito. E a importância dos hospitais contratualizados no desafogo dos nossos hospitais próprios, que é o HGG e o Ferreira Machado. Como que funciona? São 4 grandes hospitais, né, que atendem a média e alta complexidade, então, por vezes, depende de uma cirurgia, aí manda para esses hospitais e eles nos ajudam muito a desafogar os nossos corredores. A grande questão é que esse custo é muito alto. Como é que funciona a contratualização? Existe uma verba federal que é o Ministério da Saúde nos envia e a gente repassa diretamente para esses hospitais, mas como essa verba não é suficiente para a manutenção dos serviços, a Prefeitura tem que fazer uma complementação municipal. Tendo em vista a grande dificuldade financeira que a gente vem passando, a gente conseguiu manter essa complementação municipal rigorosamente em dia até agosto. Depois a gente não conseguiu. Aí a gente vem tentando pagar um pedaço, tentando pagar outro e negociando, conversando diretamente com os hospitais. E os hospitais estão tendo uma receptividade? A gente está tendo. Então, o diálogo, obviamente que todo mundo precisa resolver o seu problema, Claudinho. Da mesma forma que eu tenho que fazer a minha gestão, os hospitais têm que fazer a gestão deles, né? Mas um princípio que a gente não abre mão é o diálogo. Então a gente senta, concorda, discorda, mas a gente entende que nós temos que resolver esse problema juntos. Só para ter uma noção, a dívida deixada pela gestão passada, quando tinha 3 bi, só de municipal com esses hospitais, de 30 milhões. Mais ou menos 30 milhões de reais. E a gente está tendo que administrar esse problema com metade do orçamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje você vive mais com as suas dívidas ou com as dívidas dos outros? Não, hoje a gente vive com ambas as dívidas, né, Claudinho? Porque com metade do orçamento a gente não consegue cumprir com todos os nossos compromissos. A gente preza por um diálogo responsável com todos os contratos, a gente senta, quando eu preciso sentar pessoalmente, eu sento pessoalmente para dizer, olha, a gente consegue pagar sim, não consigo pagar esse mês, no mês que vem eu consigo pagar. Essa é a nossa realidade hoje lá. Por óbvio, né, que muitos também cobram receber as dívidas lá de trás, que é um direito. Né, que é um direito do prestador de serviço ter a dívida paga, né, que trabalhou precisa receber, mas hoje o grande desafio nosso é trabalhar com metade de um orçamento. Prefeito, outra questão importante é o transporte público. E existe uma coisa que já virou lenda urbana. O empresário reclama que a prefeitura não paga e a prefeitura diz que paga. Isso não é do seu governo, isso sempre foi assim. Mas eu nunca vi a prefeitura publicamente comprovar e nem o empresário comprovar publicamente que não recebeu. Qual a leitura que você faz hoje do principal problema que aflige o transporte público municipal? Claudinho, quando aí a gente precisa voltar, né, na sua primeira pergunta, quais os grandes problemas que a gente enfrenta, e é importante tratar a questão do transporte como um dos grandes desafios da nossa gestão. Assumimos com um programa social, né, que já se mostrava impossível de ser continuado. Impossível porque é necessário sim uma passagem social, é importante, você gostaria de ofertar, lógico que eu gostaria de ofertar, mas de que adiantava a gente estar repassando o subsídio para as empresas de ônibus e as empresas de ônibus, com todas as dificuldades que elas enfrentam, elas têm que responder por isso, não estarem conseguindo pagar os seus funcionários e por isso o funcionário entra em greve. Então, peraí, eu pago, mas ela não paga o funcionário entra em greve. O sistema está falido. De que adianta eu pagar se a minha população vai ficar sem um serviço a ser prestado? E isso tudo porque anos e anos que nunca buscaram resolver. Quiseram fazer medidas políticas eleitoreiras, com um programa importante como esse, mas sem buscar reajustes, sem buscar rever os preços, sem buscar rever a condição das empresas, sem cobrar e fiscalizar exatamente como devem ser as empresas. Então hoje a gente vive um grande problema de transporte público, porque você tem os ônibus, você tem as vans, aí você tem a questão do transporte alternativo, o transporte alternativo ilegal, que a gente tenta combater, mas não é simples combater, já que nunca houve esse desejo desde lá de trás, a gente que está iniciando esse processo. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com o presidente do IMTT, com o nosso controlador, que entende muito da área também, que é o Felipe Quintanilha e o Renato Siqueira, que a gente já vai promover agora um estudo,
né, para a gente saber quais são as grandes mudanças que a gente precisa fazer para resolver de uma vez por toda a questão do transporte público em Campos. Mas não é um problema que a gente vai resolver da noite para o dia. A gente precisa da compreensão de todas as pessoas, a gente precisa da compreensão de todos os atores. Não adianta o transporte alternativo querer só do jeito dele. Não adianta o transporte público, o ônibus, querer só do jeito dele. E nem eu vou querer só do meu jeito. O único jeito que a gente tem que pensar é qual é o melhor jeito para a população. E dessa forma a gente chegar a um consenso, mas obviamente dentro de um estudo técnico. O estudo técnico vai nos mostrar qual é o melhor caminho. Isso passa por uma fiscalização também dos itinerários, o que a pessoa mais reclama. Fica 1h30 para esperar o ônibus, está na contratualização que ele passa por aqui e não Claudinho, passa. Essa é a fiscalização que o Renato faz, como poucas pessoas, ele e a equipe dele lá fazem, porque a empresa está com dificuldade financeira e naquele dia não quer sair com aquele ônibus. A gente tem que ir lá e a gente multa. Tem lá a multa de todas as empresas que elas têm que pagar até hoje, que algumas nem pagaram. Essa é a grande questão. A gente fiscaliza. Mas o sistema já está falido há muito tempo. As empresas já não estão aguentando mais. Elas não conseguem mais suportar porque não têm condições financeiras. Isso que elas alegam para a gente também. Então a gente precisa resolver de uma vez por todas. E isso passa por mobilidade urbana? Sem dúvida nenhuma. Só que a resolução desse problema não é feita de imediato. Esse que é o grande problema. Você não resolve da noite para o dia. Rafael, a gente acompanha as redes sociais e lá tem o lado bom e o lado ruim, como qualquer coisa na vida, mas nós temos assistido aí uma incompreensão e às vezes até uma revolta grande do funcionário público e também daqueles que trabalham no regime de RPA. E obviamente, o final do ano a coisa se torna de uma forma muito mais sensível, porque é a data natalina, é a virada do ano, e aí muitas expectativas e nem sempre as coisas ocorrem da forma que precisam ocorrer. Qual a leitura positiva e negativa de todo esse contexto de pagamento, na sua opinião? Claudinho, primeiro a rede social. Sim. Eu sou completamente favorável à rede social. Até porque você cresceu muito politicamente. Eu vim politicamente da rede social, né? Vim também da rede social, nossa campanha foi na rede social, então eu tenho o maior respeito e entendo a importância da rede social. Mas assim como um bate-papo simples aqui no centro da nossa cidade, como pela rede social, o cidadão tem o direito de se manifestar, que a questão da rede social é um simples comentário alcança milhões de pessoas, né? Essa é a grande questão. Mas a gente respeita muito. Obviamente que estão aqueles que querem fazer uma crítica responsável, que eu respeito, e peço até a minha comunicação exatamente para dar atenção a essas críticas responsáveis. Óbvio, quero ouvir, onde é que eu estou errado? Me fala, por favor. E temos que relevar aquelas críticas que a gente sabe, né? E que só querem causar o tumulto, só querem causar a revolta e prejudicar o bom andamento da cidade. Mas esse é um caminho também que o servidor tem utilizado para se manifestar. O meu primeiro compromisso é com o servidor. Nós temos uma folha que pode alcançar por mês 77 milhões, 80 milhões de reais. E nós estamos 12 meses em dia com o nosso servidor efetivo. Desafio qual o município que tem essa folha. Essa que é a grande questão. Campos tem uma folha muito alta de servidor público municipal, há muito tempo. E nunca buscou-se resolver, desinchar essa folha, adequar essa folha a uma nova realidade, nunca teve esse desejo. A gente está com esse desejo não porque a gente quer perseguir ninguém, simplesmente para eu ter condições de pagar essa folha. Bom, mas estamos rigorosamente nos 12 meses em dia. Aí entra na questão do 13º. Você queria pagar? Óbvio que eu queria pagar o 13º. É um desejo do servidor e é um direito do servidor cobrar o pagamento integral do 13º. Mas é matemática. Não tem dinheiro, eu não tive de onde tirar esse dinheiro. Na verdade, todo esse pagamento que eu fiz dos 12 meses ao servidor público municipal, na casa de quase 80 milhões de reais, mês efetivo, ativo, aposentado e pensionista, foi abrindo mão de tantos outros serviços essenciais que eu deixei de estar pagando, deixei de estar comprando para poder pagar o salário desse servidor. Porque eu entendo que o servidor público é a maior riqueza nossa. Por isso que nós pegamos primeiro o dinheiro para pagar o servidor. E depois a gente faz os outros contratos que também são essenciais. E o 13º, não tivemos condições financeiras de arcar com ele. O que nós fizemos? Parcelamos. Vamos estar dando uma entrada agora, de 13º até o dia 28, e parcelar em 2 vezes. De repente, se a situação financeira do município der uma retomada, temos que ter responsabilidade com o ano 2018, a gente fez a programação para fevereiro e para maio. Se a gente conseguir, a gente antecipa. Mas em fevereiro e em maio, a gente vai fazer. Essa é a grande realidade. O RPA, nós temos que lembrar o que é o RPA. O que é o RPA? O RPA são todas aquelas empresas terceirizadas desde lá de trás. Vamos lembrar? Facilite, Pelúcio, Nova Rio, Angels, tantas outras, que a gestão passada transformou todo mundo em RPA.
E a população, o serviço público, depende desses prestadores de serviços. Então a gente primeiro precisa resolver a questão da legalidade, que a gente precisa resolver sim, e a questão financeira para poder arcar. Né? A gente ontem conseguiu, graças a Deus, fazer o pagamento, que hoje, sexta-feira, dia 22, está entrando na conta um mês de RPA integral, que é o mês de outubro, né? Mas nós temos metade do dinheiro. A gestão passada deixou, você ouviu várias vezes isso na Câmara como vereador, mas por que não paga novembro, por que não paga dezembro? Ou seja, deixaram de pagar novembro e dezembro do ano passado, quando tinham 3 bilhões de reais. E como é que eu mantenho a mesma conta tendo metade desse dinheiro? Mas esse é o grande desafio Mas nosso. esses meses não serão perdidos pelo RPA? Claudinho, de forma alguma. Toda dívida que a nossa gestão contrair, a gente vai pagar. A gente vai pagar. A gente precisa organizar a casa financeiramente. Que a gente vem fazendo durante esse ano. Eu desafio qual cidade reduziu tanta despesa como Campos reduziu. Né? Se nós pensarmos em São Paulo, houve uma redução de 400 milhões. Né? Que é uma cidade que fica muito pelo grande centro, que é sendo discutida. A gestão de lá reduziu em 400 milhões, mas com orçamento de 51 bi. E a gente com orçamento de 1,5 bi, fazia a redução que a gente fez, aproximando de 300 milhões de reais. Reduzimos um déficit que estava em 60 milhões de reais mês. Agora, deixar bem claro, reduzir não quer dizer que você tem esse dinheiro em caixa, né? Muito pelo contrário. Quando a gente fala assim, olha, sobrou dinheiro, não. Com certeza, se eu reduzir em algum contrato, eu já vou estar retirando ali para pagar outro contrato e que é também essencial. E se a população parar para analisar, Claudinha, a gente procura ser o mais transparente possível, a gente está sustentando os serviços que são literalmente essenciais. E mesmo mantendo esses essenciais, está faltando dinheiro para outros tantos que também são essenciais. E uma questão que tem que ficar muito explicada para a população, às vezes sai algum pagamento, né, para esporte, por exemplo, para algum evento que a pessoa... Mas por que não... Porque é verba federal, que só pode ser gasto com aquilo, senão responde o Tribunal de Contas. Né? É verba carimbada. Então essa explicação tem que ser dada para a nossa população também, né? Porque vê lá no portal da transparência, a gente, faz o portal da transparência verdadeiramente transparente, a pessoa pode ir lá, buscar lá as informações que vai ter. Ah, mas pagou? Pode ter certeza que eu só paguei porque a verba federal era específica para aquilo. Estamos soltando algumas obras, né? Em processo, soltando algumas obras. Mas por que não faz outras coisas? Não estou soltando obra porque o dinheiro da educação é exatamente para isso. Eu não posso gastar com mais nada que não seja isso. Então é importante as pessoas entenderem que a gente está tendo o dinheiro que a gente tem para poder manter o meu respeito ao servidor público municipal. É difícil, Claudinho? É difícil. Eles estão no direito deles de querer o seu 13º, óbvio, é um direito deles. Ninguém está negando isso. Eu só não estou conseguindo fazer de forma integral porque nós não temos dinheiro para isso. Mas isso é uma coisa que ninguém pode negar. A nossa prioridade no ano de 2017 foi sim o servidor público municipal, porque ele recebeu rigorosamente os 12 meses de uma alta folha em dia. Todo último dia útil do mês a gente estava recebendo. E ontem, a gente, num exercício de horas que a gente fez, virando a noite para trabalhar, a gente conseguiu antecipar um pagamento que estava previsto só para o dia 28. Né? A gente levou até o máximo. A previsão da entrada dos royalties era só para a semana que vem. Bom, não entraram os royalties, eu tive que informar, olha, vamos pagar só dia 28 para a pessoa se preparar. Claro. Né? Mas, como eu falei, com essas mudanças todas, é difícil até você manter o seu planejamento. Eu estava em Rio das Ostras, né, com o secretário de controle, nosso superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica, o Romeu e Felipe Quintanilha, na reunião da Ampetro. Quando bate no celular, os royalties entram amanhã. De imediato, a gente voltou para Campos, nossa equipe, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Controle, sentamos, a equipe virou a noite trabalhando para a gente poder ontem ter anunciado, olha, vamos antecipar do dia 28 para o dia 22 o pagamento do servidor integral de dezembro e uma folha integral de um mês de RPA. Eu vou aproveitar a presença do prefeito e vou ouvir também a voz das ruas, então eu peço à produção que coloque aí alguns questionamentos feitos pela população de Campos, entrevistados também no dia de hoje. Quando que ele vai resolver o problema de transporte em Campos? Eu por exemplo, moro no Formosão, todo dia eu pego táxi para vir para o trabalho e para voltar para casa, porque ônibus, transporte coletivo não existe em Campos. A gente acaba de responder, né, Claudinho? Faz só uma síntese. Antes aqui a gente respondeu. Primeiro um abraço para a nossa cidadã que ele estava, né, participando do programa, dizer do respeito que a gente tem, né, por ela, por todo cidadão, e o desejo nosso de resolver. Mas a gente assumiu um problema,
né, que é uma bola de neve que veio somando, veio crescendo desde lá de trás. E agora a gente está tendo coragem para poder resolver, só que você não resolve da noite para o dia. Houve a suspensão do programa social, a gente entende ele como necessário, mas de que adianta você ter inclusive um programa social se está faltando ônibus? Porque sempre faltou ônibus. Como você colocou, o problema do itinerário sempre existiu. Então a gente está buscando de uma vez por todas, já iniciamos esse processo de reformulação para poder avançar e lá na frente, né, a gente fala, olha, hoje o transporte público de Campos funciona de verdade. Vamos a mais um entrevistado da rua. Se essas medidas que foram tomadas agora são realmente eficientes para tentar amenizar esse impacto todo na economia aí do município. Sem dúvida nenhuma, né, Claudinho? Se a gente chega hoje, ao dia 22 de dezembro, com todas as folhas pagas, né, com entrada do 13º, ainda que parcelado, conseguindo pagar mais um mês de RPA e mantendo os serviços básicos funcionando, as medidas funcionaram sim. Porque foram essas medidas e a redução da despesa através dessas medidas que me permitiu chegar aqui hoje com a nossa gestão, administrando a mesma cidade, do mesmo tamanho, com metade do dinheiro. Né? Isso tudo por causa da nossa coragem. A pergunta é uma só. Que político, Claudinho? Que político sai de uma eleição de primeiro turno, que nenhum prefeito nunca ganhou como nós ganhamos, nas 7 zonas eleitorais, nem toma as decisões que eu tomei, podendo inclusive prejudicar a minha imagem momentaneamente na rua. Eu tive que fazer uma opção. Ou eu pensava no meu nome, como sempre pensaram e destruíram a cidade, ou eu pensava na cidade, inclusive abrindo momentaneamente mão do meu nome político. A minha formação me levou para um caminho só. Entre meu nome e a minha cidade, eu fico com a minha cidade. Então, mas daí eu te faço uma pergunta. A coragem tem que nos permitir fazer isso. Então você me deu uma abertura para uma pergunta que eu já ia fazer. Ano que vem é um ano eleitoral. Certo. Né? Você está autoavaliando o seu capital eleitoral. Qual vai ser a sua posição, não do prefeito, do agente político? Como é que vai ser esse capital na importância da formação do seu grupo político? Claudinho, muito tranquila, porque qualquer pessoa que está ao meu lado, seja ele um parceiro político ou da própria gestão, sabe que o meu compromisso primeiro é com a cidade. Eu não tenho compromisso que não seja com a cidade, ponto. O grande problema é que Campos está hoje do jeito que está, primeiro que não administraram com responsabilidade o dinheiro, ponto. Desperdiçaram bastante dinheiro. E segundo, que só pensavam em eleição. Acabava uma eleição, pensava em outra eleição. Acabava uma eleição, pensava em outra eleição. Não. Qualquer parceiro político nosso que queira contar com o nosso apoio tem que entender e vem entendendo que o momento hoje é de cuidar da cidade. Obviamente que há os riscos de você pagar uma conta por isso, mas qualquer conta que eu pague não tem problema. Eu vou pagar fazendo melhor para a minha cidade, ponto. E os nossos parceiros políticos têm que compreender. Hoje a gente tem que estar unido, né, para transformar a cidade. E qualquer vitória eleitoral depois, né, ela vem se houver essa transformação da cidade. E o convencimento das pessoas desse novo momento que a cidade vive. Né, um momento de que não dá para a prefeitura bancar tudo como bancava antes, porque tem metade do dinheiro, né, que todo mundo precisa fazer a sua parte, que hoje existe uma gestão que tem coragem de tomar as medidas necessárias pensando no bem da cidade. Vamos a mais um entrevistado. O que ele vai fazer pela saúde de Campos? Não só em Campos, mas toda a cidade está muito precária. A gente também já tocou nesse assunto, né, Claudinho? Você acrescenta alguma coisa? Não, mas é importante, foi o que eu falei, o secretário executivo do Ministério da Saúde vem aqui e fala, prefeito, eu visito os outros 5 mil municípios e a realidade em Campos é muito melhor do que muita cidade do mesmo porte de Campos. Você dá uma nota para a nossa saúde de quanto? 0 a 10? Claudinho, é difícil, né, você medir com uma nota. Sempre perguntar se está satisfeito, não. Quero muito mais para a saúde de Campos. Mas hoje, dentro da nossa realidade financeira e de como nós pegamos uma saúde destruída, a gente está vencendo um grande desafio. Essa é a grande questão. E óbvio, deixar claro para o cidadão campista, né? Eu não estou satisfeito, eu quero muito mais. Só que ao mesmo tempo, eu estou entendendo que estamos vencendo um grande desafio, que é administrar a mesma saúde, de repente, Claudinho, mais quantas pessoas por condições financeiras saíram, por dificuldade financeira, saíram do seu plano de saúde e hoje estão dependendo da rede pública de saúde também. Você sabe disso, né? Então a demanda aumentou e muito, e Campos, por óbvio, responde não apenas pelos nossos 500 mil habitantes, responde por muitos outros habitantes das cidades vizinhas. Vamos a mais um entrevistado. Rafael, onde está o dinheiro, nosso dinheiro, o dinheiro dos royalties, dinheiro da prefeitura, da arrecadação, cadê? Vamos lá, a gente apresenta um número rápido. Quanto que entrou de royalties, né, em Campos esse ano, no ano de 2017? 460 milhões de reais, 470 milhões de reais, ponto. Quanto que entrou no ano de
2016, no ano passado. Deveria ter entrado apenas 390 milhões de reais, mas foram lá e buscaram o empréstimo e pegaram mais 570 milhões de reais, ou seja, nós estamos tendo 470 milhões de reais. Ano passado, pegaram o empréstimo, né, venderam o futuro e Campos teve de orçamento só no ano passado 1 bilhão quase só de royalties. E esse royalties que entrou no passado a mais, nos deixou que herança? Uma herança de uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais que eu sou obrigado a pagar todo mês. Então o dinheiro de Campos está aqui. E com esse pouco orçamento que a gente tem, o dinheiro está sendo revertido na manutenção dos serviços essenciais. Mas um ponto, Claudinho, que o cidadão, pela pergunta, nos faz trazer, que é um dos grandes desafios nossos, eu teria pago o 13º do servidor tranquilo se eu não tivesse que pagar todo mês uma dívida para a Caixa Econômica Federal, dívida essa que é fruto da venda do futuro, do empréstimo feito pela gestão passada. Nós já pagamos aí pelo menos a Caixa Econômica aproximadamente 45, de repente 50 milhões de reais. Essa é a grande realidade. Quando os royalties entram, Claudinho, seja o royalties mensal, seja a participação especial, antes de fazer qualquer pagamento eu tenho que fazer o repasse dos 10% para a Caixa Econômica Federal. Só com esse dinheiro eu estaria pagando sim o 13º do servidor. Ponto. Mas um outro ponto importante, estamos pagando só 10% pelo belo trabalho feito pela nossa Procuradoria, nosso procurador, doutor Zé Paz e sua equipe. Que era para a gente estar pagando muito mais, porque o contrato, como foi elaborado de forma ilegal na nossa concepção e o entendimento do judiciário foi esse, a gente teria pago mais de 100 milhões de reais já, né? E nós já pagamos metade disso pelo nosso esforço. Então, dizer para o cidadão campista que o dinheiro de Campos é esse, só de royalties nós temos aí aproximadamente 470, quando ano passado teve 1 bilhão, ou seja, o dobro a mais de royalties, e fora as arrecadações próprias que caíram muito também por causa da crise que o Brasil vive, qualquer município está enfrentando uma crise também na sua arrecadação própria. Vamos a mais um entrevistado. Eu gostaria de perguntar para ele o que vai acontecer com a nossa cidade no ano de 2018, que está uma calamidade pública. Boa pergunta, boa pergunta. Eu lembro, Claudinho, no meu primeiro pronunciamento como prefeito eleito na Câmara Municipal, e você, óbvio, né, vereador eleito, estava lá na nossa posse, eu disse para as pessoas, olha, um ano é pouco. E quando eu afirmei que um ano era pouco para a gente estar fazendo as transformações, no outro dia eu recebi muita crítica, né, inclusive da própria imprensa, pô, mas um ano, o prefeito de repente precisa... A história mudou. O momento mudou, não é só em Campos. O momento mudou em todos os outros municípios, em todos os estados da federação. O momento mudou no nosso país, né? Anos e anos de abundância de recursos e os problemas graves sempre existiram. Nunca tiveram coragem para resolver, para aplicar com responsabilidade o dinheiro. E é isso que a gente vem fazendo e fazendo de forma heróica, né? Terminando um ano, mantendo os serviços básicos com metade do dinheiro, porque a gente está tendo coragem para tomar as medidas difíceis que são necessárias. Aí se avizinha o ano 2018 e as pessoas perguntam, vai ser um ano melhor? Olha, eu espero que pelo menos seja um ano menos pior, porque a gente já avançou bastante. A gente já cortou, já diminuiu as nossas despesas e a gente espera que a receita seja melhor. Mas como você bem sabe, você votou a lei orçamentária agora na Câmara, é uma previsão orçamentária. Campos, então, ano que vem vai ter 2 bilhões de reais. Espero eu que tenha. Esperamos eu que tenha. E por que não trabalhar para ter mais? Né? Porque aí a gente vira de vez essa cidade. Né? A gente vai trabalhar. Só que se você tentar e conseguir executar os 2 bi, a gente vai estar mantendo bem a cidade, mas também não vai estar com esse fôlego todo para fazer investimentos. Então, o ano 2018, acredito que seja um ano bom, sim, mas a gente tem que ter responsabilidade e calma nesse momento. Estamos no caminho certo, para lá na frente a gente já está colhendo todos os frutos das transformações que estamos tendo coragem para fazer desde já. Vamos ao último entrevistado. Prefeito, por que você fechou o restaurante de R$1? Porque muitas pessoas necessitam para tomar café, para almoçar. Por que você fez isso? Gostaria de saber. Fala aí, fala para a população, que a população está querendo resposta. O final da frase dela, a população está querendo resposta, o desafio. Aí eu desafio, Claudinho. Quem me conhece sabe da minha formação, que eu sou muito pé no chão, humilde, procuro ser e respeitador com as pessoas. Mas eu desafio qual prefeito dialoga mais com a população e com todos os setores. Eu não boto secretário para conversar com as pessoas. Na verdade, eu até cometo um erro de comunicação muito grave.
E as pessoas me cobram isso na rua. Poxa, Rafael, você vai dar as notícias difíceis e deixa só os secretários dando as notícias boas. Exatamente porque eu não sou homem de fugir dos problemas. Eu não sou homem público de fugir dos problemas. Eu enfrento os problemas, eu fui eleito para isso. Então a gente tem dialogado muito com a população, procurado ser o mais transparente possível e dizer as razões das nossas decisões. A gente tocou aqui no início do programa com relação ao restaurante popular, né, um custo que não é barato, dizem que é, mas não é, pelo menos na casa, de repente, aí, 300 mil reais, podendo chegar a 300 mil reais. E como eu disse, as pessoas que realmente não têm como se alimentar, elas continuam sendo atendidas, assistidas pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Ponto. Quem não está utilizando mais o restaurante são outras pessoas, mas que têm os seus empregos, como que trabalham no centro, ou próprios alunos ali de uma rede próxima, né, de uma rede de uma universidade próxima, que infelizmente não estão tendo mais essa oportunidade. A gente tem o desejo sim de retornar, mas quando houver possibilidade financeira, para assim a gente fazer. Foi agora uma pergunta minha, como amigo, como companheiro, te conheço há muito tempo. Todo governo tem a sua agenda positiva. O seu tem, os outros têm, e tem as agendas negativas. A impressão que se passa é que o negativo, seja ele no contexto todo certo, ou meio certo, ele está se sobressaindo às boas informações. Qual a leitura que você faz? Estou errado? Claudinho, isso é uma leitura que não é só você que faz, e não é só campus que a gente faz. Eu estava em Brasília há 3 semanas, eu acho, um mês, não me lembro, né, e a discussão era essa. Com alguns prefeitos, tinham alguns deputados, as pessoas reclamando da comunicação do governo federal. Aí um prefeito, mas também reclama da minha comunicação, aí um outro prefeito também reclama da minha comunicação. A grande realidade hoje é que todo mundo, e tem esse direito, quer ouvir o que é bom, quer ouvir o que agrada. Né? E aquilo que vai reverberar mais, por óbvio, é aquilo que a população de repente está reclamando mais, está discutindo mais. O que as pessoas mais fazem? Né? É reclamar ou de repente ir lá elogiar? Normal no nosso dia a dia. Sim. Você se manifesta mais no ato de reclamar. Claro. Por isso que às vezes, né, a notícia ruim sobressai, a notícia difícil sobressai a notícia boa. Como que a gente tem que trabalhar dessa forma? Primeiro com equilíbrio, com tranquilidade, com responsabilidade, com o pé no chão. Né? A gente não pode se abater com qualquer coisa, e quem me conhece sabe que eu não me abato. Eu tenho que estar pronto, firme aqui para administrar essa cidade com coragem, com firmeza, é isso que as pessoas esperam de mim e que eu acho que eu venho fazendo durante esse ano 2017. Né? Entendendo que tem os momentos ruins, tem as notícias ruins e que quando a gente puder passar as boas, a gente está passando as boas também, mas entender que, obviamente, as pessoas vão reclamar mais. Mas é um direito delas. Né? É um direito delas, a gente tem que entender. Campos, uma cidade que viveu essa sobra de recursos durante anos e anos e anos, então a população não está acostumada a enfrentar um momento de crise. Qual foi o ano que Campos passou por mais dificuldade que o ano de 2017? Eu não sei se houve, na nossa história recente, um ano mais difícil que 2017, não há. Então a população, de certa forma, vai acabar questionando isso também. Mas é porque você ainda continua sendo uma grande expectativa? Você acha eu tenho que essa crítica é por isso? Porque a desinformação existe, a pessoa às vezes acha que é isso e aquilo, mas não tem... Quando a gente se colocou no processo eleitoral, eu me lembro muito bem, né, a gente ali... quase que um dos últimos na pesquisa quando começou, todo mundo achando que a gente não viria. Né? Eu lembro muito do meu chefe de gabinete, o Alexandre Baixo, que faz um trabalho excepcional, né, à frente da chefia do gabinete, e ele fala isso muito, né? Ele fala assim: Rafael, lembra, as pessoas achavam que a gente não seria candidato, né? E você foi candidato. As pessoas achavam que você não ia nem para o segundo turno, né? E você nem precisou ir para o segundo turno, você venceu no primeiro turno. Aí as pessoas achavam que a gente não ia conseguir pagar o salário até março. A gente pagou as 12 folhas salariais até dezembro e já iniciamos o pagamento do 13º. A expectativa é muito grande. As pessoas estavam se sentindo muito maltratadas ali atrás, desrespeitadas, com a liberdade cerceada pela gestão, né, ou a falta de gestão que Campos tinha antes. E a expectativa é muito grande com qualquer mudança. A gente apresentou uma proposta diferente. Né? A gente falava assim, vai ser diferente. A grande questão é, as pessoas querem realmente algo diferente. Quando é diferente, Claudinho, o diferente desagrada. O diferente não satisfaz de imediato. Aí a pergunta que eu faço para mim, eu tenho que realmente fazer o diferente para consertar, para resolver de vez o problema da cidade, ou eu tenho que me acuar por causa de pressão? Não, eu tenho que me manter firme acreditando naquilo que eu apresentei. Isso passa, apresentou um modelo diferente. Isso passa pelo embate logo no primeiro ano de cheque de cidadão, de passagem social, Claudinho, de estar tudo contextualizado em um ano só. Se a gente pudesse ter mantido tudo, não, a pergunta não é fazendo essa, bem, a gente manteria, opção por fazendo manteria. Mas as opções que eu tomei,
As opções que eu tomei foram opções necessárias para eu chegar ao final do ano mantendo os serviços essenciais. Foram opções que eu mantive, que eu tive que fazer. E ainda bem que eu tenho uma equipe muito preparada, uma equipe que no início foi apontada, mas é uma equipe muito nova, uma equipe que administrou essa cidade, que administra essa cidade no momento mais difícil da história de Campos. Essa é a equipe que está chegando ao final do ano administrando a mesma cidade, do mesmo tamanho, com metade do dinheiro. Rafael, me diz uma coisa, qual a leitura que você faz do município de Campos perto dos outros municípios? Campos hoje dos Goytacazes é uma cidade que volta aos poucos a ter credibilidade perante o cenário nacional? Isso sem dúvida nenhuma. A gente vai a Brasília, a gente vai ao Rio, a gente se reúne com outros prefeitos, os prefeitos vêm aqui, os deputados vêm aqui. Prefeito, eu não entrava em Campos, tinha 8 anos, eu não entrava em Campos, tinha 10 anos, eu não entrava em Campos, tinha 6 anos. Hoje Campos é visto de uma forma diferente. Hoje Campos, primeiro, é muito interessante que às vezes a gente não é reconhecido dentro da nossa casa, geralmente acontece isso, né, Claudinho? Sim. Então, dentro da própria nossa cidade, obviamente as pessoas sentem, né, no dia a dia, querem logo, está no direito de querer, nesse desejo do problema resolvido de imediato, mas quando a gente sai e as pessoas analisam as contas, analisam a nossa gestão, a gente só recebe parabéns. Poxa, vocês estão tendo coragem de fazer o que é certo, vocês estão tendo coragem de fazer aquilo que todo mundo deveria estar fazendo. Só assim, nesse momento de dificuldade, que você resolve a cidade. Mas fora isso, Campos hoje volta a participar dos grandes debates. Hoje a gente é respeitado pelo governo federal nos escuta, o governo estadual, apesar de toda a dificuldade, tem nos escutado, entende o tamanho de Campos e mais que isso, os municípios vizinhos. O diálogo hoje está acontecendo, então Campos hoje se abriu novamente, abriu as portas para chegar a outros lugares e abriu as portas para receber outras pessoas, outras autoridades, outros governos, para a gente repensar todo esse contexto junto, até porque, Claudinho, eu tenho uma visão que não dá para pensarmos apenas em Campos. São João da Barra não pode pensar só em São João da Barra, Quissamã não pode pensar só em Quissamã, administrativo coletivo. Nós temos que pensar na região. Eu falo muito isso e falei numa discussão do PPS, do meu partido, na convenção estadual dele, que eu fui eleito vice-prefeito estadual, eu falei, olha, o grande problema é achar que a transformação do Estado de Janeiro está na capital. A transformação do Rio de Janeiro está no interior, nos municípios que são realmente a força do Estado do Rio de Janeiro. E isso a gente tem que fazer de forma coletiva. Por isso que eu tenho buscado sempre os prefeitos vizinhos, nos recebem sempre de braços abertos, a gente os recebe de braços abertos, entendendo que hoje a gente tem que repensar a região como um todo e a gente se fortalecer. Então Campos hoje se coloca de uma forma diferente, sendo recebido por todos e se colocando numa mesa para tratar dos grandes assuntos e do novo modelo de se fazer gestão no país. Rafael, Campos tem uma vasta área agrícola também, aqui onde tudo que se planta dá. Qual a leitura que você faz da agricultura atual do município? O que avançou, o que pode ser colocado também para essa camada social tão forte que é do agronegócio? Claudinho, eu na sexta-feira passada, há uma semana, eu estive no Rio de Janeiro acompanhado do nosso superintendente de comunicação, Thiago Belotti. A gente participou de um evento no Jornal Globo e lá estavam o governador de Goiás e o ministro da Agricultura. O ministro da cidade participou no início, depois teve que se ausentar. Um debate muito rico, mostrando a importância do agronegócio, da agricultura como um todo. E a gente tem que ter muito cuidado, isso foi debatido lá, porque a gente defende muito a agricultura familiar. E esse é um dos grandes pontos que o superintendente Nildo Cardoso vem atuando, para poder melhorar, fortalecer a agricultura familiar. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar no agronegócio como um todo. A agricultura como um todo. A gente discute muito a transformação da cidade e a diminuição da dependência dos royalties. Ou seja, pensar a cidade para além dos royalties. E a agricultura é um dos grandes pontos. Sim. Só que, infelizmente, a dificuldade financeira nos impede de avançar em tantos outros pontos. Por exemplo, infraestrutura. Você não pode pensar no novo modelo de agricultura se nós não melhorarmos as nossas estradas para escoar toda a produção. Tem uma frase muito marcante do governador de Goiás que ele falou assim, olha, de nada adianta da porteira para dentro, o trabalho dos nossos pequenos agricultores, médios agricultores é fantástica, mas o governo não tem condições financeiras de poder dar qualidade para essa produção escoar. Então a gente vem nesse desafio, Nildo vem tendo esse desafio de a gente tentar reparar com parcerias, aí deixar aqui o Fórum de Agricultura também, que tem nos ajudado bastante, a Universidade Federal Rural tem nos ajudado bastante, são grandes parceiros nesse grande debate para a gente poder avançar.
Rafael, falar um pouquinho agora do seu cargo na Ampetro, né? Isso. Qual é a responsabilidade maior sua dentro dessa representatividade agora? Claudinho, primeiro deixar claro que a gente foi eleito, mas nós não tomamos posse ainda. Né? Até porque constamos até em ata e não é um desejo meu apenas, dos outros prefeitos. Eu e a nova gestão só vai tomar posse depois que as contas da atual gestão tiverem realmente sanadas, né? Toda a questão lá, as dívidas pagas, né? Que eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha. Então a gente foi eleito, mas não fomos empossados ainda. Qual é o nosso desejo com relação ao Ampetro? Fortalecer uma entidade que já foi forte, que foi abandonada, pela importância do grande debate. Mas para aí, Rafael, você quer repensar a cidade para além dos royalties e ainda entende o fortalecimento do Ampetro? Óbvio, os royalties não acabaram. Não acabaram, a tendência é que eles estejam até melhores um pouquinho ali na frente. O nosso desejo é trabalhar para não depender deles. Mas se eles ainda existem e vão durar por um bom tempo, nós temos que fortalecer também o debate. Para quê? Fortalecendo a Ampetro, a gente chega nas grandes discussões fortalecido também. Quando vai discutir com uma ANP, quando vai discutir com a Petrobras, quando vai discutir no próprio governo federal, quais são as ações para não prejudicar nós, municípios, produtores de petróleo, e é esse o caminho que a gente está buscando, junto com os outros prefeitos, na retomada da Ampetro. A Bacia de Campos, né, um pouquinho esquecido nesse momento, porque hoje está em voga é a Bacia de Santos, por causa do pré-sal, mas é importante, a mensagem já foi dada pela ANP e principalmente pela Petrobras, o investimento de mais de 10 bilhões na Bacia de Campos, seja investimento das plataformas, seja investimento para aumentar a própria produção. Então esse investimento vai acontecer. Eles pensam a Bacia de Campos por pelo menos mais 30, 40 anos, ou seja, isso é maravilhoso para a gente, mas nós temos que entender que aquela fartura de $100 o barril do petróleo, acabou. Se a gente chegar de repente a 70, já está legal. Temos 5 minutos e eu ainda quero, antes de você fazer essa consideração final. Mercado municipal, quando que a gente vai resolver aquilo ali? Claudinho, hoje nós não temos condições de resolver, porque demanda um custo muito alto. É um desejo nosso resolver, como é um desejo nosso resolver o camelódromo. A gestão passada começou uma obra, retirou os trabalhadores que ali, sim, os permissionários, e colocou num ambiente provisório, nunca os levou para lá. Hoje eu sou cobrado por um erro que não é meu, mas a gente quer resolver. Então ali tem um grande problema que a gente precisa resolver, e eu quero resolver. Mas hoje não temos condições financeiras para resolver. Mas quando a gente for resolver, uma coisa tem que ficar muito clara. O meu primeiro respeito vai ser com o trabalhador, com feirantes dali. Eu não vou fazer com ninguém o que a gestão passada fez. Joga para um lugar provisório e sabe lá se quanto que vai resolver. Não. Quando a gente for fazer qualquer mudança, a gente vai fazer pensando sim no patrimônio cultural, mas antes de mais nada pensando no trabalhador. Vamos lá, pontos de alagamento. A gente vê, ali é um, mas tem a Edmundo Chagas, tem a perto da União. Em vários locais tem pontos críticos de alagamento. As reuniões que você tem feito com a sua Secretaria de Obra e Infraestrutura, existe algum planejamento para conter pelo menos essas áreas mais críticas? Claudinho, quando aconteceu a última chuva, né, de segunda para terça, desde 6 horas da manhã, eu pessoalmente, a nossa equipe já estava na rua e eu priorizei os 2 pontos mais críticos, que era a Rocha Leão, com o Espírito Santo, e Custodópolis. A Rocha Leão a gente conseguiu resolver numa parceria com a autopista, a gente conseguiu resolver o problema da bomba ali. Custodópolis não. É um problema que não é de agora, sim, é de anos e nunca buscaram resolver. Preferiram gastar 100 milhões com o CEPOP, 17 milhões com a Cidade da Criança, ao invés de resolver esse problema que realmente precisa ser resolvido. A gente está buscando parceria, estamos tentando viabilizar condições financeiras com o governo federal para apresentar um grande projeto e estamos buscando alternativas momentâneas, se a gente consegue restabelecer as bombas, os piscinões, mas isso custa muito dinheiro, a gente não consegue fazer da noite para o dia. Mas a nossa Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, Limpeza Pública, a Defesa Civil, nós montamos uma equipe para atuar nessa situação de emergência de alagamento, para tentar resolver, ainda que momentaneamente, esses problemas. Nós temos 2 minutos, eu queria agradecer muito o seu carinho, a sua atenção, o Grupo de Comunicação Terceira Via estará sempre à disposição sua e que você faça as suas considerações finais. Claudinho, agradecer, né, você a oportunidade da gente estar aqui, dizer do momento que a gente vive. A cidade vive por um momento que jamais passou na história com essa dificuldade financeira, mas acima de tudo a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila. Né? Em que sentido? Em que sentido que tudo que eu posso fazer eu venho fazendo. A dedicação é máxima, abrindo mão da vida familiar para estar aqui à frente desse grande desafio. Administrar a mesma cidade com metade do dinheiro. E a gente está administrando e a gente está finalizando o ano de 2017 com muita dificuldade, mas acima de tudo um ano de vitória.
administrando a mesma cidade com metade do dinheiro. Deixar para a população que a gente está sempre aberto a um diálogo franco, transparente, tenham liberdade para apontar os caminhos, tenham liberdade para criticar de forma responsável o governo, a gente está aqui para isso, mas acima de tudo de acreditar que nós estamos tendo a coragem que poucas pessoas tiveram de mexer naquilo que precisa ser mexido, e a sociedade como um todo tem que entender. A gente quer realmente uma gestão diferente? A gente quer realmente uma cidade diferente? É nesse caminho que a gente está, para retomar de verdade a nossa cidade. E eu tenho certeza, Claudinho, que já ali na frente a gente vai ver todos juntos que valeu a pena. Valeu a pena ter coragem para fazer o que é certo, valeu a pena pensar na população ao invés de pensar no seu nome político, valeu a pena cuidar da cidade com responsabilidade e tendo responsabilidade na aplicação do dinheiro público. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica, hoje com o prefeito Rafael Diniz, e até semana que vem com mais um entrevistado.